Texto: Gabriel F.S. Voz: Gabriel F.S. Linguagem: o pontapé antropofágico. Aspas. A linguagem é a manifestação das nossas insuficiências. João Nin no podcast Pod Neca, de Gabriela Almeida. A língua, passagem de sabores e saberes, para além do comunicar, o sentir, o inconceber. Este órgão físico relativo ao corpo sintetiza em si a transportação das informações que guardamos à atmosfera, de dentro para fora, da carne para o mundo, através dos nossos poros. A língua, para além dos aspectos materiais e consequente da necessidade coletiva, se torna uma ferramenta comunicativa de um grupo e, posteriormente, de um povo. Este órgão que abandona o corpo em decorrência da necessidade coletiva, extraindo-se da mídia primária, o corpo, para lançar-se e, portanto, inaugurar, junto dos outros elementos da corporalidade, a mídia secundária. Faz comporem agora a comunicação os aspectos que fogem da corporalidade bruta do ser biológico. A partir daí, se põem perceptíveis entre nós as expressões espirituais, e antes daí estão postas desde muito cedo as expressões ancestrais. Entre cada ser paira o ar, a pedra, a folha, o tronco, a areia, o asfalto, o concreto e o prédio. A língua, um dos elementos que compõem a comunicação, uma das ferramentas do que se usa para fazer a troca, trocar com o outro, com o tudo, o objeto. Os ares atemporais da estrutura que nos cerca, o algo maior e fundamental a que absorvemos e excretamos, a linguagem, mãe e filha dialética e abrangente da língua. A linguagem. João Nin diz ter o prazer de não saber o que é, pois, aspas, é a partir dessa ignorância que ela se reestabelece, fecha aspas. E se estabelece e reestabelece nos intervalos entre as nossas percepções do espaço e do imaginário que nos cerca. Essa estrutura linguística conectada direta e alegoricamente à própria realidade pelo grego Aristóteles, embasando assim a metafísica por si só, e a partir dela concretizando todo o modo ocidental de se pensar a vida, a fé, a religião e a colonização, é a maior ferramenta de dominação que se utiliza até os tempos atuais na manutenção do Ocidente. Como embasador das formas de concretização e organização do saber humano e lógico europeu, o formato metafísico de concepção da realidade foi universalizado pelo homem branco como um método de explicação do que é humano. Independentemente do espaço de inserção, características físicas e geográficas, além da própria concepção de vida, realidade, espiritualidade e ancestralidade já existentes e consolidados em tantos povos, transformados em apenas povos não brancos pelo filtro binário do Ocidente. Sendo então a partir da devoração e apagamento descarados das formas de organizações dos saberes africanas, predominantes por aproximadamente 35 séculos antes da Grécia, que se constitui uma ficção concebida e espalhada como o milagre grego, a partir do qual o Ocidente é inventado, apropriado, e junto dele o conceito universal de homem. São esses viúvos metafísicos que chegam a Pindorama e, através dessa linguagem pautada no alfabeto escrito, suprimem a alma indígena. Devoram as culturas e terras ancestrais, as formas de linguagem de absorção e excreção dos mundos pelos poros, a religião, do latim religare, religar, daqueles que pensavam o mundo material separado do mundo astral e, portanto, não conhecem a ligação direta entre ambos, veio suprimir o catimbó, fumaça da erva que derruba a fronteira entre os mundos material e imaterial, e criminalizar a alma do não branco, colocando-o sob um inibitório plano de ensino, institucionalizado posteriormente pelo tal Marquês de Pombal, que busca afirmar a linguagem binária do alfabeto escrito e inibir o som da gruta, da fala originária,
da imagem ancestral, a arte do não branco. Assim, o brasileiro estuda sobre o Brasil nas etapas educacionais obrigatórias para ser considerado cidadão. Lemos livros de europeus contando a história dessas terras. Consumimos artes, mídias, culturas e comidas que nos são palatáveis, sendo esse paladar moldado às riscas ocidentais desde muito tempo, desconstruindo em nós o sonho da integridade, do conceber, do ver, do notar e do sentir íntegros, na tentativa de entupir os poros capazes de desintegrar quaisquer sistemas ou imposições conscientes. Esse idioma violentamente limitador que utilizamos até mesmo em sua devoração, causa e consequência do inconceber, sem distinção entre genitor e prole, produto e produtor da antropofagia, que devora e é devorado simultaneamente em busca da adaptação e autoconsciência do não ser. Colonizemos o colonizador, devoremos o devorador. Encontremos nessa linguagem dominadora, bem como em outras reprimidas, os meios para sua superação. Ela, ferramenta fundamental no caminho à próxima síntese, resultado de sua devoração. Por meio dessa devoração é que se resgata, pois foi devorando para suprimir que o Ocidente conduziu essas terras às atuais contradições, justamente como clamado e manifestado por Sérgio Vaz, aspas, a arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. Se há um clamor, é porque ocorre, e ocorre de fato desde o início da ficção, o atrasado como o original, o material para se alcançar o sagrado, e em mesma direção, sangue, violência e dominação em nome de harmonia e paz. Comida aos abastados, fome aos famintos, benefícios fiscais aos filhos dos ladrões, verba pública ao que é privado, oprimir para libertar-se, matar em nome da vida, civilizar a terra e, por fim, os pingos nos is. Brasil, uma ficção antropofágica que só produz contradições dolorosas desde que, aspas, existe. Sendo uma das principais contradições o modernismo, movimento artístico de vanguarda e, portanto, resgatador de ancestralidade. Ao mesmo tempo, tupinizador de uma terra vasta e diversa, clamor de poder popular e acesso à arte por uma burguesia restrita. A arte que liberta vindo da mão que escraviza, e escraviza pela arte, tal como domina pela linguagem, pois a arte é linguagem. Relacionam-se as duas dialeticamente, trocando entre si mesmas o estopim de suas existências, sendo ambas impostas pela elite dominante e restritas à mesma. Por isso, então, a necessidade de devorar também a arte, que é estruturada pela linguagem. E essa linguagem metafísica será oprimida, devorada e revomitada por nós aqui. A linguagem plena de sujeito e objeto a que foram submetidos os genitores dessa terra há mais de 500 anos é quase totalmente mal-vinda para nós. Para o seu combate, reemergirem os grunhidos e sons introspectivos de nós mesmos, presentes nas linguagens pré-brasis. O movimento contra o contexto pós-colonização e a opressão nas terras ancestrais, antes dessa ficção chamada Brasil, é a própria antropofagia aplicada na demarcação para a restauração e estabelecimento do sangue e da cultura originários nessa ficção. No entanto, fica a profunda indagação: como demarcar a terra sem demarcar a língua? Qual o efeito de se atentar somente às limitações físicas do espaço como foco de luta, se não também a demarcação do imaginário? Sendo então esse último, em certo ponto do jogo antropofágico dialético, o causador dos efeitos materiais a que estamos submetidos. De todos os sentimentos, sons, sabores, pensamentos e sangues acumulados em espírito em um ser, João Nin, madrinho desta edição, surge, ressurge e reestrutura-se o português. A troca do i português pelo e ancestral. A monstrificação antropofágica a que se submete a língua colonizadora quando suprime as almas daqui.
a apropriação e deformação dessa língua ocidental em resposta ao mesmo feito por ela na realidade pré-existente aqui. Se essa língua estruturada faz ligação direta com a realidade, essa daqui se estrutura de outra forma e, portanto, essa realidade aqui também já estava posta de outra forma antes da ficção Brasil. A essa altura, recomendo passiva e sinceramente à leitora a absorção e devoração de um novo manifesto, o Manifesto Português, pelas palavras profundas e assertivas do próprio João Nin, como uma experiência necessária para o entendimento dessa ressignificação antropofágica. Portanto, devore. Abre aspas. Antes de mais nada, preciso comunicar que aqui, em toda a estética do texto, como o escritor potiguara, quando escrevo neste livro, todos os is somem e são substituídos por e. Por quê? Porque e é uma vogal sagrada tupi. Porque o Brasil é um país sem pingos nos is. Porque as línguas indígenas brasileiras não são alfabéticas. Português é um manifesto literário e se apropria do alfabeto grego-latino para fazer uma demarcação indígena potiguara no português. Idioma este que veio nas caravelas de Portugal, assim como o espanhol da Espanha e o inglês da Inglaterra, e que não são, obviamente, oriundos de Motoimi, Inbiptia, Vipuchovoco, Enodali, Wii, Serama, Pindorama, Pindoretama e tantos outros nomes que hoje são desconhecidos como Brasil. Nenhuma dessas línguas é oriunda dessa terra. Nenhuma dessas línguas é oriunda dessa terra.